Pessoal, seguindo as explicações dessa teoria, o crime não é uma realidade natural a ser explicada. A construção do que é crime ou que não é crime está mais relacionado com o que é social, tá? Não é uma realidade ontológica pré-constituída, tá? É aquilo que nós já conversávamos nas primeiras aulas, porque algumas tribos da África aceitam como legítimo que homens, sem o consentimento de meninas, tenham a primeira relação sexual. Né? Isso na nossa sociedade seria considerado estupro. Né? Então a gente poderia deixar uma brecha ainda. Né? E como fica a questão dos indígenas? Né? Será que eles deveriam ser julgados nos mesmos princípios, nas mesmas questões que nós? Não fica atribuição de pena ao indígena em certas questões. Né? Pessoal, então, seguindo nesse postulado, o crime não é uma qualidade intrínseca da conduta, tá? É uma qualidade atribuída por processos sociais, é o estigma social que vai definir o que é crime e o que não é crime, tá? E automaticamente ele vai selecionar é, e vai ser discriminatório em relação a algumas condutas, tá? Vejam, se a gente diz que o que é social vai definir o que é crime, basicamente a gente está superando o paradigma etiológico, o paradigma da classificação, tá? Que é a do criminoso nato, que é da que a pessoa nasce criminosa, que o meio social é que vai torná-la criminosa, tá? Só vai fazer desencadear essa característica natural que está dentro dela, o que nós havíamos conversado nas primeiras aulas, tá? Então, pessoal, isso está muito mais relacionado com a própria definição do crime, tá? Deixei uma frase ali, né? Definição da criminalidade não é como um pedaço de ferro, como um objeto físico, senão o resultado de um processo social de interação, definição e seleção. E muitas vezes passa a se questionar a partir dessa teoria do etiquetamento quais são os valores predominantes que estão subjacentes a uma sociedade que vai definir o que é crime e o que não é crime. Né? E aí, pessoal, no próximo tópico, pouco importam as causas da desviação primária, tá? Não confundam desviação primária com vitimização primária, que foi um conceito que foi estudado pela gente também lá na segunda aula, tá? Desviação primária seria o que leva a pessoa, por exemplo, a cometer o primeiro ilícito. A partir dessa teoria, ela vai dizer que a partir da desviação primária, né, que seria, por exemplo, ela comete o primeiro ilícito e é posta às instituições totais, como chama Michel Foucault, né, a gente já pode comentar um pouquinho sobre a ideia do Foucault, né, ou parte da ideia dele. Eu acho que é muita pretensão a gente aqui querer exaurir Michel Foucault num trecho de aula, tá? Para ele, desculpem, perdi o meu raciocínio aqui, tá? Tá falando sobre desviação primária. Não importa porque a pessoa cometeu o primeiro crime, né? Mas ao fazê-lo, ela vai entrar num ciclo vicioso, digamos assim, para usar esse termo que eu odeio, tá? Mas para facilitar a explicação, e vai estar acometida, relacionada socialmente com o meio criminoso, tá? Então essas instituições totais que seriam projetadas, digamos assim, pelo Estado moderno, que na acepção popular visam corrigir as pessoas, elas vão estar inserindo-as muito mais dentro do ambiente criminoso, tá? Então, por isso, o controle social é quem cria a criminalidade, tá? As pessoas são jogadas para dentro dessas instituições ou são taxadas com esse rótulo, e essa interação social com que as faz com que
se constituam os criminosos. Essa frase em seguir, o indivíduo é vítima dos processos de definição e seleção, tá? Vocês não devem interpretar essa vítima como alguns apresentadores sensacionalistas mencionam, tá, pessoal? Ah, então o criminoso é uma vítima da sociedade. Sim, em parte para essa teoria sim, tá? Sim e não, mas não é vítima com esse olhar jocoso, com esse olhar, essa petulância, essa idiotice que algumas pessoas pretendem relatar. Terminei de ler um livro essa semana que é muito interessante, recomendo quando tiverem um tempo que leiam. Rota 66. O livro foi escrito pelo Caco Barcelos, ele já esteve na nossa instituição dando uma palestra. Eu não consegui assistir, tá? Naquela época, quando ele esteve. Mas ele é muito bom, a escrita dele é muito boa, tá? E nesse livro Rota 66, ele vai fazer ele vai fazer uma narrativa inicial de um caso envolvendo uma abordagem pela rota, pelas rondas ostensivas Tobias de Aguiar, tá? Digamos assim, a tropa de elite, tá? Mais ou menos assim, a polícia de elite de São Paulo, tá? E nessa abordagem, 3 jovens de classe média são mortos, tá? E aí o Caco vai começar a contar uma série de investigações que ele fez, tá? De 71 a 92, se eu não me engano, é o período, aonde que ele analisou quase 4.000 casos de homicídio feitos pela polícia militar, tá? Pela rota. E nessa época se tinha um discurso muito amplo, muito debatido por esses programas sensacionalistas, aplaudindo a ação da polícia, tá? Que bandido tem que morrer, que bandido é isso, tá? Só para traçar um paralelo, Caula, né? Tô falando isso aí para vocês entenderem. E aí ele começa a investigar algumas circunstâncias de alguns crimes. Não vou falar tudo, porque senão vou tirar a graça, né, de vocês lerem o livro. Mas ele chega à conclusão que depois quase 70% das pessoas que foram mortas em confrontos com a polícia, dessas que ele investigou, não tinham nenhuma passagem, nenhum processo contra eles. Ele analisou a ficha criminal deles, dos que ele conseguiu, né? E, e ele verificou isso. Ou seja, a polícia matava indiscriminadamente. Esses agentes de segurança não eram punidos, dificilmente havia punição contra eles eram absolvidos, né? Justamente sobre esse pretexto de estarem matando bandidos. E grande parte dessa população que era morta era parda ou negra, vinda de bairros pobres, com baixa escolaridade. Isso representa uma seletividade no nosso processo criminal, tá? Então, a partir dessa teoria, a criminologia ela tem uma mudança de foco muito grande com o que se trabalhava até então.